investe em alguma coisa? Já investiu em alguma coisa? Ah, bastante. Bastante. Boa. Bom, a pergunta aqui é se dá para ganhar dinheiro com a escola austríaca. E eu tenho uma má notícia, que é o seguinte: me falaram para falar sobre isso, eu estava no caminho vindo para cá, e aí a minha bola de cristal quebrou. Não sei mais o que dizer aqui na palestra. Bom, pessoal, mas vamos lá. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Dá para perder também. Dá para perder muito dinheiro também. É preciso entender as limitações do que você pode fazer com um arcabouço teórico como a escola austríaca e ter uma série de hábitos. O que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou falar o seguinte: eu vou falar que tipo de hábitos você deveria ter para ser um bom investidor. Primeiro, eu vou explicar qual é a teoria sobre preços e sobre mercado que você deveria ter, e no final eu vou dizer então como é que você vai usar a escola austríaca para tentar ganhar dinheiro. Obrigado. Então, primeiro, eu acho que é importante entender que investir não é algo no vácuo. É preciso um certo conhecimento, uma certa, vamos dizer, uma certa até personalidade para ser um investidor de sucesso. O que eu acho que é a primeira coisa que você deveria entender? Em primeiro lugar, deixa eu esperar o pessoal acabar de entrar aí. Primeira coisa mais importante, que muito pouca gente presta atenção, é entender a força dos juros compostos. Einstein dizia isso: a força mais forte do universo são os juros compostos. E é verdade. Se você tomar, por exemplo, se você hoje investisse 100 mil reais, e aqui vou presumir que vocês vão ter um horizonte de 35 anos de investimento. Imagina que vocês tenham 100 mil reais hoje, ok? Imaginando que vocês não vão botar mais nada no seu investimento ao longo desse tempo. Se você partisse com esses 100 mil e não fizesse mais nada, o resto você gastaria tudo, que eu vou dizer que isso é imprudente. Tá? Mas imagina por um segundo que você pegasse 100 mil reais, tivesse hoje, recebeu de um tio, você já guardou, e nunca mais poupasse nada e só tivesse os 100 mil reais. Se você, como investidor conservador, investisse, e dá para investir, a 6% real ao ano, né? Um investidor defensivo, acho que razoavelmente consegue obter 6% real ao ano, 6% acima da inflação. Isso que é real, ou seja, lá na frente você vai ter um valor cujo poder de compra é o mesmo dos preços de hoje. Se você tiver então 35 anos de horizonte de investimento, que aqui todo mundo tem, você vai ter 770 mil reais a valor de hoje. Então, mesmo sendo um investidor defensivo e sem nunca mais poupar nada, só pegando os 100 mil, você consegue quase multiplicar por 8 o teu capital inicial. Muito bem. Isso é um investidor defensivo. O Benjamin Graham, que é o herói do Warren Buffett, que é conhecido como um dos maiores investidores do mundo hoje, e está aí o sucesso dele histórico para comprovar. O Benjamin Graham separava investidores em dois tipos: o investidor defensivo, que é esse que nunca estudou muito sobre o assunto, não tem muita prática, não estudou para valer. Esse investidor pode tirar proveito de uma opção de coisas que estão no mercado que estão refletindo nos preços. Nos preços de mercado, está toda a inteligência, os relatórios todos, os opinadores da televisão, tudo isso está refletido no preço do mercado. Ou seja, o mercado é como se fosse um cassino, só que ao invés do cassino você ter sorte ou azar e ainda pagar um FII, pagar uma taxa para o dono do cassino, no mercado financeiro é o contrário. Você pode acertar ou errar, mas a tendência é você ganhar
ganhar, no mínimo, uma taxa que reflita o risco do que você está investindo. Tá? Então, voltando à categorização do Graham, ele fala desse investidor mais defensivo e ele fala do investidor empreendedor. Tá? Exceto uma, duas, três pessoas aqui, possivelmente vocês não seriam ainda um investidor empreendedor, que é aquele cara que já treinou muito tempo, já estudou, que sabe o que está fazendo e que pode ganhar tranquilamente, não tranquilamente, mas dá para ganhar entre 12% e 15% ao ano. Então, no mesmo exemplo, esse cara que se especializou, que veio a se tornar um cara que sabe o que está fazendo, vai cumprir certos hábitos, vai estudar uma série de técnicas, vai se disciplinar, né? Vai tentar ser isento, eu vou comentar sobre tudo isso. Esse cara pode ganhar de 12% a 15% ao ano. 12% nos 100 mil dá mais do que 5 milhões a preço de hoje. 100 mil viram 5 milhões. E 15% dá mais de 13 milhões. Isso, de novo, sem colocar valores adicionais ao longo do tempo. Só os 100 mil iniciais. Então, esse tipo de target, de meta, eu acho que você pode ter. Todo mundo deve começar como investidor convencional, na definição do Graham, mas todo mundo tem a capacidade de se tornar um investidor empreendedor, um investidor não convencional. E aí, qual é a outra característica, qual é o outro hábito que você tem que ter? Primeiro eu falei dos juros compostos. Entenda o poder disso aí. Você precisa realmente absorver esse conceito. Deixa o tempo trabalhar para você. O tempo é teu amigo. Quanto mais o tempo passa, melhor. E na escola austríaca a gente fala muito sobre tempo. Tempo é algo fundamental para a escola austríaca que as outras escolas de economia tendem a desconsiderar. Na fórmula do Keynes, Y igual a C mais G mais Y, isso é uma foto de hoje. Para eles o que vale é o consumo hoje. E aí entra a outra característica da escola austríaca que dá para nós uma disciplina que outros não têm, que é entender o valor de poupar e a disciplina de poupar. Quem conhece a escola austríaca, turma, entende a importância de poupar, porque sem poupança você não tem investimento, você não tem crescimento. E se você entende isso, o que eu acho que todo mundo deveria fazer é guardar de tudo que você ganha 20% a 30%. Tudo que você ganhar, isso é uma disciplina importante. De tudo que você ganhar, 20% a 30%. Eu conheço uma pessoa que está aqui na sala, não vou dizer quem é, que faz muito mais disso. Me falou que guarda 80% de tudo que ganha desde os 18 anos de idade. Muito jovem ainda, já está quase milionário. Porque fez um negócio radical, muito disciplinado. Muito disciplinado. Você vê o poder disso. Claro, vem investindo, o tempo passando, esses juros compostos já foi crescendo, ou seja, nada substitui isso. Se você quiser, imagina que isso é como se fosse, para o nosso terror, um imposto que o governo está colocando adicional. Você tem que pagar mais 20%, 30%. E aí você guarda esse negócio, não toca naquele negócio e passa a investir. Esse hábito é fundamental e essas duas coisas, tempo e a percepção da poupança é que vai fazer esse negócio ir lá na frente. Você vai falar, pô, Hélio, que legal, tô falando teoria, coisas meio óbvias. Pô, eu quero dar uma porrada. Cadê a dica que você ia dar aqui nessa palestra, etc? Ó, em primeiro lugar, se eu tivesse alguma dica, eu faria e faria sozinho. Nem você não paga para dar a dica aqui. Mas o problema da dica é o seguinte, se alguém ligar para vocês e falar, porra, tem uma dica legal, compra a ação tal. O que eu recomendo, desliga o telefone na cara. Por que essa pessoa vai te ligar para te dizer que dica é essa? Qual a intenção dessa pessoa? Não é assim que se ganha dinheiro, pessoal. É assim, ganhar dinheiro é um negócio que dá trabalho, tem risco. O que faz ganhar dinheiro geralmente é o trabalho. No investimento, você tem que ter uma filosofia para tentar, no mínimo, manter o teu poder de compra e, quem sabe, crescer e alavancar e chegar num retorno similar a que o investidor
empreendedor, 12 a 15% ao ano na média vai conseguir. Mas essa coisa assim, vai ter uma diquinha fácil, vai dar uma porrada, vamos comprar aqui o Bitcoin, que vai sair de $1.000 para $5.000 em 2 meses. Acontece, mas você pode se ferrar inteiro também. No próprio Bitcoin, né, e que eu acompanho o mercado há muito tempo, eu não costumo dar muita opinião de mercado. Mas eu comecei uma mentoria de investimentos há pouco tempo. Eu falei o seguinte, vou usar como ilustrador, vou começar a dar alguns palpites sobre Bitcoin. Então, quando o Bitcoin bateu, se não me engano, 2.700, não faz muito tempo não, faz 2 meses, 3 meses, 4 meses, eu falei, venda. Mário, falei, venda. Caíram de pau em mim. Você não entende porra não, mano. Você não sabe o que tá falando. Como assim? Pô, isso vai subir para 5, 10, 15, 20, 30 mil. Eu falei, tudo bem, pode até acontecer. Mas você pode ganhar dinheiro saindo num momento bom e entrando num momento bom. Bom, passaram, sei lá, nem 24 horas, o bicho começou a cair. Bateu em 2.000, eu falei, agora pode comprar. Quando bateu no 2.000. E aí caiu um pouquinho e já começou a subir de novo. Deixei lá registrado. Mas tinha uma lista, Rafael sabe, sei lá, de 50 comentários falando, você é um imbecil, você não sabe nada. Aí essa galera que falava, isso ficava mentindo que o preço ia cair, parou de falar. Aí quando bateu 2.000, eu mandei compra, eu comecei a botar os olhinhos assim, os olhinhos. E aí, cadê? E agora? Aí o negócio subiu pra caramba. Há um mês atrás, grosso modo, beliscou 5.000. Eu falei, venda. Tá na hora de vender de novo. Cara, que imbecil! Agora que bateu 5.000 vai bater 10, não sei o quê. Aí eu falei, não só falei venda, mas eu falei, venda e compre abaixo de 3.500. No mesmo dia que eu falei venda. Cara, teve gente que falou 3.500, vai bater no outro, vai um burro. Mas não deu nem 2 horas, eu acho, dessa vez. Beliscou 5.000 e começou a cair. Em 2 dias bateu o 3.500. Quando chegou abaixo de 3.500, eu falei, agora pode comprar. Lembra que eu falei? Agora pode comprar. Algumas pessoas pegaram a 3.200, teve gente que pegou a 3.100 e pouco, vieram me falar por inbox. E agora o Bitcoin está a 5.700. Ainda não dei minha ordem de venda. Mas quem quiser pode ficar monitorando no Facebook. Mas quem fez isso entrou. Por que eu estou contando essa história? Tem a ver com o terceiro hábito. O terceiro hábito é: não se apaixone pela posição. Seja um observador distante na medida do possível. Ninguém consegue isso na prática. Todo mundo tem um envolvimento emocional com aquilo que faz, não quer parecer burro perante os outros, não quer contradizer o que disse na semana anterior, quer reforçar a tese do que ele raciocinou e deu certo durante 1 semana, 2 semanas. As pessoas não são racionais nesse aspecto. O Kahneman já mostrou isso. O novo prêmio Nobel também mostrou isso. Mas na medida em que você consiga ser um observador distante, na máxima medida possível imparcial, você tem mais chance de se dar bem. Quando eu estava no Banco Garantia, o Marcel Teles, que hoje está na Embev e tal, ele era o chefe dos traders. Cada trader tinha lá a sua carteirinha. Vamos dizer que cada trader tinha lá $1 milhão para investir. O Marcel ficava monitorando o que o cara estava fazendo. Vamos dizer, esse cara, não me lembro que posição que ele tinha, mas vamos dizer que era Petrobras. Então o Marcel chegava, olhava a posição dele, ele viu que começou a perder dinheiro naquela posição. Aí o Marcel chegava e cobrava, ele, o chefe, falava, e aí, tá perdendo? Agora não, saiu a notícia aí do presidente, não sei o que, do minério, e não sei o que, afeta, o investidor saiu, tá bom. Aí passava o dia seguinte de manhã, por exemplo, continuava caindo Petrobras. O Marcel chegou e perguntou, e aí, cara, ainda tá caindo? Não é melhor sair não? Não, Marcelo, não faz sentido, o negócio é passageiro, vai voltar, não vamos realizar esse prejuízo, vai voltar, não acho que vale a pena não, Marcelo, não vale a pena. Aí, Marcelo, vende agora! Não, Marcelo, que besteira, a gente vai realizar 20% de prejuízo, cara, que besteira, vai voltar esse negócio, mas venda já! Aí o cara vendia, estava obrigado pelo chefe, ele ia lá, Marcelo, tomar um café, toda calma do mundo.
10 minutos depois eu voltava para a mesa do cara e falava, ó, se você quiser voltar para a posição de Petrobras e comprar de novo agora, pode. Imagina, Marcelo, aquilo é uma porcaria, aquilo é um lixo, aquilo só faz cair. Ou seja, o cara estava apaixonado pela posição, precisou do Deus Marcel para livrá-lo do sofrimento, daquela coisa que ele estava querendo defender, que estava perdendo dinheiro. O trader do garantia, não estou falando de qualquer pessoa aqui na esquina, não. Todo mundo está sujeito a essas, vamos dizer, imperfeições da racionalidade, né? Então, essa é outra coisa que você tem que ter em mente. Outra coisa, alavancagem. Cuidado, não entra no negócio de alavancagem. Alavancagem é perigo, eu já me ferrei quase todo. Jurei por Deus, jamais eu ia cair nisso de novo. Opção, tudo bem, se você está fazendo uma proteção, se você for entrar, aqui nem todo mundo vai saber o que eu estou falando agora, mas vocês já ouviram esse nome. Ah, eu faço trading de opção. Bom, se é para proteção, tudo bem. Se é para comprar um seguro da tua posição, ok. Cuidado com esse negócio de aposta alavancada em opção, porque opção é sempre alavancada. Então, cuidado com esse negócio. Acho que no início não compensa. Não compensa. Mas essa é a dica. Outra dica. Custo baixo. O que é isso? Tudo que você fizer, se você for pagar taxa de administração para alguém, para aquele dinheiro ficar lá, cara, cuidado, cara. Porque geralmente os caras metem a mão, vão cobrar 1, 2, 3% ao ano para você ter uma posição passiva que o cara não fez nada. De novo, como o tempo é dinheiro pra caramba nesses juros compostos, a força mais poderosa do universo, esses custos também bombam e você perde pra caramba. Então, nesse sentido, por exemplo, coisas que tem come cota, aqui eu posso estar falando grego, mas quem investe em renda fixa via fundos, o governo vai lá todos os 6 meses e te tira um pedacinho do teu dinheiro, que é o imposto que ele está tirando na tua cota para pagar o imposto antes de você realizar a posição. No fundo de ação não tem. No fundo de ação, isso se mantém investindo. Isso ao longo de 35 anos dá uma diferença estúpida. Faça uma conta no Excel. Então, produtos que tenham menos impostos, obviamente, para nós austríacos, são produtos preferíveis. Produtos cuja taxa de administração é mais baixa, ou não tem a taxa de administração, ou você faz o XP lá, Home Broker Online, corretagem baixa, ok. Se pagar muito em corretagem, você está comprando e vendendo muito, obviamente você vai começar a entregar muito do teu retorno ali. Mas mais importante que a corretagem, eu diria que é a taxa de administração. Isso aí é que é um perigo que acumula e que você vai perder muito dinheiro. Bom, acho que de dicas iniciais é isso. Eu vou talvez lembre algumas outras. Quero falar um segundo sobre o paralelo entre o mercado empresarial e o mercado financeiro. O que é isso? Vou explicar. Quem conhece a escola austríaca sabe que a escola austríaca é a única que diz o seguinte: o mercado não está em equilíbrio todo o tempo. O mercado tem uma tendência ao equilíbrio. Ou seja, se aqui tem banana sendo vendida por R$3 e eu sei que eu posso comprar ali por R$2, existe algo que não está em equilíbrio, tem uma oportunidade de lucro aqui, mas pelo fato de existir essa diferença, eu e alguns de vocês vai falar, caramba, tá fácil, vamos comprar banana aqui e vender banana ali. Na hora que eu compro banana aqui, a tendência é subir o preço da banana nesse mercado, e na hora que você vende ali, a tendência é cair o preço da banana naquele mercado. Então existe uma tendência às coisas se equalizarem, mas naquele momento não tinha um equilíbrio. O processo empreendedor, do empreendedor agindo, é que faz com que haja essa tendência. As outras escolas de economia dizem que o empreendedor não existe, já está tudo em equilíbrio. Eles precisam dessa premissa para funcionar todo o negócio das contas que eles fazem, das equações de equilíbrio geral. Sem esse negócio do equilíbrio, eles não conseguem fazer conta. Então eles presumem que o empreendedor não existe. Qual é o paralelo disso com o mercado financeiro? É a mesma coisa. O paralelo é o seguinte: o investidor financeiro, especulador, chame se quiser, pode usar palavrão também, né? Mas especulador, esse cara é um empreendedor no mercado de capital.
ele é o que fica operando e tentando alocar o capital para onde dá mais retorno. E existe, na teoria econômica, uma hipótese que se chama hipótese do mercado eficiente, que diz o seguinte, que todas as informações hoje disponíveis no mercado, de todos os analistas de mercado, do Hélio, do Buffett, já estão refletidos no preço, porque se não tivesse, o cara estaria ou comprando ou vendendo aquela ação em questão que poderia estar sendo afetada. Então a hipótese do mercado eficiente diz, gente, tudo que importa de informação já está refletido no preço. Você não tem, você fala o seguinte, putz, acabou de sair o resultado da reunião do Copom dizendo que os juros baixaram. Se acabou de sair, todo mundo já refletiu aquela informação no preço muito rapidamente. Não tem mais o que ganhar. No dia seguinte você chegar e falar, não, o Copom baixou, então a economia vai crescer, eu vou comprar ações. Vai comprar, mas já está refletido no preço, o preço mais caro, pelo fato de que o Copom baixou as ações, ou seja, está tudo refletido no mercado. Porém, isso é muito importante. A hipótese de mercado eficiente com a qual eu concordo não é incompatível com o fato de que você pode ganhar dinheiro consistentemente em excesso acima dos outros investidores do mercado. Isso no mercado financeiro se chama ganhar alfa positivo, ou seja, você investir em certos ativos, ações, valores imobiliários que deem um retorno acima do risco que você está assumindo, ganhando mais do que os outros. Esse fato de que pode existir gente que consistentemente ganha dinheiro no mercado não é incompatível com a hipótese de mercados eficientes. Por quê? Dou alguns exemplos. Primeiro, tem sempre o cara que faz mais dever de casa que o outro. O cara que faz mais dever de casa que o outro, ele tem informações que podiam estar por aí, mas ele prestou atenção nelas. E os outros podem não ter se dado conta, ele não enxergaram aquilo. Então esse cara pode comprar uma ação mais barata do que as pessoas estão percebendo, ou pode vender uma ação mais cara do que os outros estão percebendo, porque ele faz mais dever de casa. Pode ser o cara que também estuda tanto que ele pega as informações mais relevantes. As pessoas podem ter uma noção de que uma opção de coisa é relevante, mas na verdade não é. E esse cara falou, isso não é relevante, isso não é relevante, e eu fiz o dever de casa melhor. Muito bem. Você pode também, e aí entra o negócio da escola austríaca para ganhar dinheiro, você pode ter técnicas diferentes que as pessoas não têm. A escola austríaca é um exemplo, o Value Investing do Buffett é um outro exemplo, que são técnicas que pouca gente entende como funciona, portanto não está muito utilizado e refletido no mercado. A escola austríaca é um exemplo típico. Quando eu estava no Banco Garantia e eu descobri a escola austríaca, eu explicava para as pessoas não conseguiam entender, ou não gostavam, ou falavam, isso não é assim que funciona, e eu sabia que era. Por exemplo, como um banco funciona, que ele acorda quebrado e dorme quebrado todos os dias, porque ele não tem o dinheiro em conta corrente, ou o dinheiro no seu cofre para cobrir todos os depósitos em conta corrente. Então, se uma parcela de 20% dos correntistas resolverem sacar, o banco quebra. Esse tipo de coisa não é uma inteligência que as pessoas normalmente têm no mercado. Eu fiz o teste. Elas não entendem muito como funciona isso no mercado. Por que isso é relevante? E aí eu vou mostrar então como é que você pode ganhar sem garantia, obviamente, estou dizendo, como é que você pode usar a escola austríaca para ter um diferencial para ganhar dinheiro no mercado. Como é que, para isso você precisa entender algumas coisas. Você precisa entender como é que a economia cresce, o que é um crédito, o que é um crédito insustentável e por que o governo ferra com todos esses conceitos. Se você entender isso, você já parte como um cara que pode usar a escola austríaca para ganhar dinheiro. Pega o Robinson Crusoe, na ilha de Robinson Crusoe. Foi parar lá naquela ilha, naufrágio, está sozinho. O que ele faz? Ele tem que comer 3 peixes por dia para sobreviver. Ele chegou lá, cara, ele trabalha o dia inteiro, consegue pescar no limite 3 peixes e aí já está cansado, tem que dormir. Ou seja, nessa economia, é uma economia que a gente chama da mão para a boca. Tudo que ele produz, ele consome para sobreviver.
Essa economia não cresce, ele está lá sozinho, não cresce. Mas o Robson, um cara inteligente, ele sabe que se ele construir uma rede, ele pode pescar 6 peixes por dia ao invés de 3. O que ele precisa para fazer uma rede? Ele tem que reservar um tempo do dia para fazer essa rede. Então ele vai passar a comer 2 peixes durante 20 dias. Ele vai passar um pouco de fome. Ele vai abster de consumir para poupar e produzir uma rede. Então ele tem que se abster de consumir para conseguir fazer esse investimento na rede, do seu tempo na rede. Mas depois de 20 dias ele conseguiu fazer a rede. Agora ele tem 6 peixes por dia, está sobrando até. Ele consegue guardar, salgar o peixe e guardar lá. A economia cresceu, o PIB da ilha cresceu 100%. Se fosse o Rodrigo Marinho, ele fazia um cálculo que era de 200%, né? Sei lá, 50%. Advogado só sabe fazer conta de 20%. Então, mas nesse caso cresceu 100%. Porque a economia da ilha era de 3 peixes e agora virou uma economia de 6 peixes. Quando a gente fala de PIB, é a quantidade de bens para consumir. A rede não está incluída, que é um bem de capital, é bem de consumo. Então a economia cresceu 100%. Essa é a língua. É legal entender esse exemplo, porque é isso que, né, é isso que a gente lê nos jornais, é isso que se fala quando se fala em crescimento da economia. Aí chegou o sexta-feira, fugindo dos outros canibais lá. Chegou lá o sexta-feira, tá lá o Robson. E aí o sexta-feira também gasta o dia inteiro para pescar 3 peixes. Ele sabe fazer um pouco melhor, ele pesca 4 peixes, ele está até meio gordinho. Que ele está na ilha há mais tempo, ele sabe pescar um peixe melhor. Mas ele também não tem uma rede. Aí o Robson viu uma possibilidade de negócio. Ele falou assim, ô sexta-feira, tu não quer uma rede igual a minha, não? Pô, no final você pode estar pescando 6 peixes também. Aí ele fala, mas eu não tenho tempo para fazer essa rede. Eu como 4 peixes por dia, eu não tenho tempo, não sobra tempo para mim. Falou, eu te empresto 4 peixes por dia durante 1 mês para você fazer a rede. E depois disso, durante 9 meses, você me paga 4 peixes por dia. Para quem fizer a conta da taxa de juros implícita nessa operação, vai ver que é muito alto. E tem que ser enorme, porque nessa ilha não tem capital. Então o custo do dinheiro tem que ser alto mesmo. O cara vai pegar 4 peixes emprestados durante 1 mês e vai pagar 9 meses de taxa de juros. Ok, mas pro sexta-feira é muito bom, porque no final ele vai ter uma rede e ele vai passar a pescar muito mais. O que aconteceu aqui? O Robson tinha uma poupança de peixe, ele emprestou essa poupança, virou um crédito para o sexta-feira. O sexta-feira transformou esse crédito em um capital e no final a economia da ilha passou também a fazer mais 6 peixes. Né? Se ele já fazia 3, cresceu mais, sei lá, 50%, será quem sabe fazer essa conta? Cresceu a economia ainda mais. Isso é um exemplo de um crédito sustentável, porque tinha a poupança prévia do Robson Crusoe, que virou um capital ao longo do tempo. Muito bem. Agora, o que teria acontecido? Posso usar isso aqui? Se ao invés do Robson falar, ele teve a ideia e falou, sexta-feira, você não quer fazer uma rede? O Robson, sexta-feira, gostou da ideia. Aí na hora de ele falar para ele, então vamos fazer o seguinte, olha, eu vou te dar 4 pedaços de papéis, um peixe desenhado. Aí você faz a tua rede. Aí sexta-feira, o quê? O que eu vou fazer com esses pedaços de papel desenhado rede? Eu não consigo fazer rede com isso. Ou seja, na ilha do Robson Crusoe, isso nem partiria. O negócio não aconteceria nada. O que eu vou fazer com esse papel, maluco? Esse aqui é o crédito não lastreado em poupança. Numa economia sofisticada, essa coisa está acontecendo, a gente não sabe qual papelinho, qual foto da arara azul tem o lastro em poupança existente e qual não tem. Todos são papéis iguais, então você não vê isso aqui. Então, durante um determinado período, esses papéis circulam e aquecem a economia, porque as pessoas aceitam aquilo como se fosse efetivamente um peixe que existiu lá.
Nesse período, a economia tem uma tendência de crescimento, vamos dizer aqui, no Brasil é baixo, coitadinho no Brasil, 3%. Mas no momento em que o governo começa a inventar esse papel do peixe escrito, que é o crédito não existente, que é a foto da arara azul que eles imprimem lá na Casa da Moeda, ou criam eletronicamente, a economia tem um crescimento de vendas acima do que teria normalmente. Tem uma alegria momentânea, durante alguns anos até, por causa desse excesso de crédito. A gente viu isso aqui no Brasil de 2010, 11, quando inventaram a nova matriz econômica da Dilma, e veio morrer quando? 2015, lembra? Então esse aqui é o período de 10 a 15. De repente, o negócio faz assim, e tem uma depressão que vara para baixo da linha de tendência de crescimento, que é a nossa recessão aqui de 2015 a 2017. A gente está mais ou menos nesse ponto aqui, está por aqui. Tá certo? Então, olha só que interessante, pessoal. Se você tem um arcabouço teórico, desde que você acredite nesse arcabouço, como eu acredito, que explica esse mecanismo da coisa ser cíclica por causa da criação de crédito não sustentável, que depois acaba se corrigindo. Eu não vou dar explicação aqui em detalhes de por que se corrige. Leiam a obra de Mises, o Hayek também escreveu sobre isso, leiam o Instituto Mises Brasil. Vocês sabem como que funciona o mecanismo de correção e por que essa coisa tem uma saturação em um determinado momento que culmina na crise, no crash. Né? Mas se você entende esse mecanismo, e vamos dizer que você, mais duas premissas. Em primeiro lugar, você acredita e a realidade se reflete assim, quando o Banco Central e o governo estejam criando. Segunda condição, você estuda a escola austríaca o suficiente para você saber em que ponto você está do ciclo. Eu disse que a gente está mais ou menos aqui hoje. Mas como é que você sabe? Tá bom, tem que estudar, tem que fazer lá os nossos cursos, tem que ler, tem que tal, né? Segunda premissa, imagina que você saiba mais ou menos onde você está. E terceiro, imagina que você conhece o suficiente mercado financeiro para entender o que são as classes de ativos. Então, o que são classes de ativos? Ações é uma classe de ativo. Você pode ter ações, duas classes de ativos, ações defensivas, por exemplo, consumo, e ações cíclicas, que são mais arriscadas. Estou simplificando. Aí você pode ter renda fixa, de longo prazo, por exemplo, uma LTN, uma NTN, estou falando de tesouro direto, é outra classe de ativos. Você pode ter CDI, você pode ter ouro, você pode ter Bitcoin. Tudo isso são classes de ativos. Imagina então, como terceira condição, que você sabe como cada uma dessas classes se comporta em cada fase do ciclo. Que nessa fase a ação tende a ganhar mais, nessa fase aqui o ouro tende a ganhar mais, e o dólar tende a ganhar mais aqui e ali. Se você tem essas três condições, você acabou de ter um arcabouço bonito de como minimizar o risco e maximizar o retorno. Porque aqui você pode, se você sabe que você está aqui, você deve aumentar a sua exposição em coisas de risco, de ações, etc. Se você está chegando aqui, que eu digo que aqui é a seção mais perigosa, eu quando chego aqui, eu já saí há muito tempo, eu costumo sair por aqui. Por quê? Porque essa fase aqui é a fase mais perigosa, que é onde todo mundo se anima, aquela coisa do observador isento, você se confunde também, porque você vê todo mundo ganha dinheiro, você acha que vai continuar aquela festa e já vai acabar. É quando aparecem os bilionários em capa da Exame, entendeu? É a véspera do negócio explodir, aquilo ali vai acabar. Inclusive no nosso curso eu dou 10 ou 15 indicadores de cada fase, não da escola austríaca, para você saber confirmar se você está nessa fase mesmo. Eu falo sobre coisas tipo capa de revista do bilionário na capa de revista, o que está acontecendo com o turismo, o que está acontecendo com aluguel de imóvel comercial. Eu dou uma série de indicadores para você confirmar se você está nessa fase ou não está nessa fase. Então, você aqui você vai aumentando a tua exposição
as classes de ativos que te dão mais retorno aqui, você vai diminuindo, você vai navegando o ciclo, e com isso a tendência é que você incremente bastante o teu retorno. Isso aconteceu comigo, foi assim que eu conheci a escola austríaca. Eu conheci esse arcabouço num momento que eu estava muito fragilizado, foi na crise da Ásia e da Rússia, 97, 98, garantia, para quem deu um sonho grande, nesse momento se tornou ilíquido, e todo mundo fazia na física as mesmas coisas que a mesa do banco fazia, que os fundos do banco faziam. Eu fui na onda também e perdi 80% da minha poupança. E decidi voltar para a sala de aula e buscar qual a explicação para eu estar naquela tristeza de não conseguir dormir, de ter perdido 80% de tudo que eu tinha poupado, né? Eu também tinha uma disciplina de guardar uma parte do dinheiro que eu vinha ganhando, e vinha e perdia 80%. Você não sabe o que é esse terror. Obviamente estava fazendo tudo errado, estava fazendo alavancagem, não estava entendendo o que eu estava fazendo o que o banco estava fazendo, porque eu achava que os outros são inteligentes, então vou fazer o que o outro está fazendo. Tá certo? O fato é que 2 anos depois eu descobri a escola austríaca, estudei tudo e passei a aplicar isso aqui. Isso aqui funcionou como relógio, e por isso eu fundei o Instituto Mises e estou aqui hoje. Então, agradeço vocês, estou aberto a perguntas. Obrigado.